ora o Pai Nosso, se você ora o Pai Nosso, você sabe do que se trata, cada termo do qual você pronuncia. A maioria das pessoas, elas aprenderam a repetir comportamentos e não pensar acerca daquilo que eles têm vivido. Eu te convido a meditar hoje mais um dia acerca desses termos utilizados na oração do Pai Nosso, para que vocês possam ter cada vez mais consciência daquilo que vocês estão fazendo. Porque nós temos visto um crescimento daqueles que se dizem cristãos no Brasil, mas nós não vemos esse crescimento numérico em ações. Imagina que com 11 pessoas, muitas coisas aconteceram, porque um era um traidor. Imagina o que poderia acontecer com pessoas fiéis, com milhões de fiéis a Cristo, o impacto que geraria no mundo. Então, pense a respeito de como você tem vivido o cristianismo, para que possamos, de fato, cumprir a boa obra do qual o Senhor estabeleceu, por intermédio da sua palavra, por intermédio da sua vontade, que Ele possa nos guiar ao entendimento e também à compreensão do que Ele estabelece como correto para as nossas vidas. Que vocês possam estar aqui mais um dia para a honra e glória do Senhor. Bom dia a todos. Que essa semana seja uma semana repleta de aprendizados e que possamos reluzir a luz que brilha em nós. Vamos para a pergunta de número 122. Estamos próximo ao fim do catecismo. O catecismo, que muitas pessoas olham essa palavra e falam assim: nossa, essa palavra é católica, essa palavra não é católica. E mesmo porque católico não é católico. Católico significa universal. Então, quando você ouvir o termo católico, está falando acerca da universalidade da fé. Quando você escuta catecismo, você está escutando acerca de ensino. Ocorre que pela ignorância que nós temos, naturalmente, nós criamos aversões por aquilo que nós sequer conhecemos. Catecismo, esse catecismo que nós estamos estudando, era a instrução na fé daquelas pessoas que acabaram de se converter ao cristianismo, mostrando não somente para eles, mas para o mundo aquilo que eles criam. Então, as suas verdades elementares estavam ali sedimentadas para que houvesse também unidade. Então, preste muita atenção. Se você perdeu os outros dias, isso daqui é de conhecimento público. Chama-se Catecismo de Heidelberg. Eu tenho chamado justamente de Fundamentos da Fé Cristã Protestante, porque todos aqueles que são protestantes, eles naturalmente deveriam conhecer quais são os seus alicerces, saberem acerca da história da igreja, ao menos da reforma protestante, o que ocorreu, ao que foi proclamado quando ocorreu essa libertação das amarras do romanismo. Então, isso são princípios básicos que devem ser estabelecidos na nossa mente, mesmo porque a fé cristã se expandindo, naturalmente ocorre uma série de divergências quanto a pensamentos sobre do que se trata, e não se trata de um subjetivismo. Que é um subjetivismo? Que cada pessoa pode estabelecer o que é verdade. Não é, porque nós temos uma única regra de fé e prática que estabelece as verdades do quais nós deveríamos crer, ou deveremos crer. E ela é as Sagradas Escrituras. As Sagradas Escrituras do qual agora você tem acesso, todo mundo tem acesso, não todo mundo, que todo mundo é muita gente, mas grande maioria daqueles que se dizem cristãos possuem acesso, mas eles sequer têm lido. Nós resumimos o nosso cristianismo a falar que cremos em Jesus, e ainda Jesus nós sequer conseguiríamos defini-lo como Deus. Então é um grande problema isso, porque uma má fé, um desconhecimento da fé fará com que vivamos vidas completamente distantes do que a palavra estabelece e, consequentemente, também pronunciaremos de maneira completamente a deturpar o nome de Cristo, ao invés de glorificarmos o nome dele. Essa pergunta de número 122,
ele aborda já uma questão bem interessante que muitos de nós falamos, né? Acerca justamente do santificado seja o teu nome. A primeira petição, olha que interessante. Vamos para a pergunta então de número 122. Qual é a primeira petição? Primeiro, o que é petição? Petição, as pessoas associam talvez a um termo jurídico, né? Imagino que é uma peça processual. Não deixa de ser, mas petição está atrelado justamente a pedido. Qual é a primeira petição? A primeira petição, dentro da oração do Pai Nosso, é santificado seja o teu nome. Lembre-se que nós já abordamos tudo do que se trata acerca do credo apostólico, acerca dos 10 mandamentos. Foi destrinchado etapa por etapa e agora nós estamos já terminando o Pai Nosso. Terminando, na verdade, o Catecismo, o Pai Nosso nós estamos no começo, mas ele é bem breve, objetivo e claro. A primeira petição, então, é santificado seja o teu nome. Isto é, que concedas antes de mais nada, que possamos te conhecer de maneira correta. Observe que aqui, nessa resposta, ele fala acerca de conhecer Deus de maneira correta. Conhecer quem é este Pai Nosso. Antes de tudo, nós temos que conhecer do que se trata, porque senão nós estaremos apenas repetindo palavras que aparentemente nos trazem algum tipo de conforto ou proteção. E as palavras em si, ela não nos protegem. O que nos protege é a firme convicção da nossa mente e do nosso coração. Meditem acerca disso. O que é essa oração do Pai Nosso? Santificado seja o teu nome. Conhecer Deus de maneira correta é de extrema importância, porque senão nós deixaremos que os deuses falsos que nós construímos sejam preponderantes em nossas vidas. Nós não estaremos seguros de quem nós somos, do Deus que nós servimos. Nós somos chamados a confiarmos em Deus mediante a todas as circunstâncias. E nós temos visto pessoas sucumbirem diante das circunstâncias, reduzindo Deus a uma mera formalidade requerida para habitar o céu. Deixa que eu vou habitar o céu, mas enquanto eu estiver aqui, deixa que eu vivo do meu jeito. Não, você foi chamado para viver aqui para a honra e glória de Deus, manifestando por intermédio da sua vida a crença naquele que tudo faz, tudo pode e tudo fará. A resposta continua assim: e que te santifiquemos e glorifiquemos e louvemos em todas as tuas obras, das quais brilham teu poder infinito, sabedoria, bondade, justiça, misericórdia e verdade. Ele coloca aqui uma série de adjetivos, mas acerca de conhecer da maneira correta, nós poderemos ver em Mateus 16, verso 17, que diz: que grande privilégio você teve, Simão, filho de João. Foi meu Pai no céu quem lhe revelou isso. Nenhum ser humano saberia por si só. Observe que a sabedoria acerca das coisas de Deus não se tratam de intelectualidade humana, mas de revelação dada do alto. O cristianismo, o protestantismo, não crê num desenvolvimento intelectual para conhecimento de Cristo. Nós cremos na iluminação do Espírito Santo para que possamos crer verdadeiramente naquilo que Deus de fato é. Essa questão de conhecimento intelectual para saber o que é Cristo, lógico que envolve a intelectualidade, o seu conhecimento. Nós somos seres intelectuais. Do que se trata isso? Nós conseguimos fazer ponderações acerca das nossas vidas, pensarmos, raciocinarmos e chegarmos a determinadas conclusões. Mas um homem por si só, ele não consegue chegar à conclusão do que é Deus naturalmente. Ele só pode conhecer Deus por intermédio dessa revelação natural. É como se somente mediante uma luz pudéssemos enxergar. Você não consegue enxergar no escuro. Embora você tenha visão, no escuro você só enxerga
uma imensa escuridão. Mas, por intermédio do Espírito Santo, essa luz ilumina, e agora para onde você olha está iluminado, e você deveria olhar à luz das Sagradas Escrituras, à luz do conhecimento de Deus. Então, conhecer de maneira correta envolve isso. Quando ele está falando nesse verso que eu mencionei, ele tenta tratar mais ou menos desse sentido. Em João 17, verso 3, menciona assim: e a vida eterna é isso, conhecer a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, que enviastes ao mundo. Olha a definição de vida eterna. A vida eterna, nós talvez atribuímos uma série de outras questões, mas de maneira simples e objetiva, manifesta que a vida eterna é isso: conhecer a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo que enviastes ao mundo. Como eu conheço a Deus e a Jesus Cristo? Somente por intermédio das Sagradas Escrituras. Somente por intermédio das Sagradas Escrituras nós temos acesso ao conhecimento de Deus. O resto da nossa mente pode ser meras criações. Imagina que nós não poderemos sucumbir aos nossos desejos humanos. Então, nós recorremos às Sagradas Escrituras para que ela direcione e ilumine o nosso entendimento. Galego, todos os meus desejos são ilícitos. Todos os seus desejos são ilícitos. Mas, Galego, eu desejo coisas aparentemente boas. Perfeito. A aparência de boa não é ser boa. Ter uma aparência boa não significa que é bom. Nós encontramos refúgio nas Sagradas Escrituras e nós buscamos nela a nossa maneira de agir, de falar, de viver, sabendo que através dela nós glorificaremos e santificaremos o nome de Cristo. Então conheça a Deus, que essa é a única forma de vivermos de maneira que o seu nome seja glorificado. Outro verso que é bem citado em João, Jeremias 9, verso 23. Diz: assim diz o Senhor, que o sábio não se orgulhe de sua sabedoria, nem o poderoso de seu poder, nem o rico de suas riquezas. Nós vemos a completa dependência de Deus, porque tudo que nós temos nos foi proporcionado por Ele. Nós estamos exatamente no lugar do qual Ele nos colocou, nós vivemos exatamente aquilo planejado para nós, de maneira que o nome dele seja glorificado. Querendo ou não, nós estamos sob a sua soberania. Quanto antes compreendermos isso, mais fácil dirigiremos nossas vidas para que o nome dele seja glorificado. Nós vemos ainda nos versos, no capítulo 11 de Romanos, do verso 33 em diante, a seguinte afirmação: como são grandes as riquezas, a sabedoria e o conhecimento de Deus. Impossível entendermos os seus caminhos. Pois quem conhece os pensamentos do Senhor? Quem sabe o suficiente para aconselhá-lo? Quem lhe deu primeiro alguma coisa para que ele precisasse depois retribuir? Pois todas as coisas vêm dele, existem por meio dele e são para ele. A ele seja toda a glória para sempre. Amém. Olha que reflexão profunda, que apontamento acerca dessa grandiosidade de Deus. Em Jeremias, retrata muitas coisas acerca de conhecer a Deus. No capítulo 32, verso 16, menciona: depois que entreguei os documentos a Baruque, filho de Nerias, orei ao Senhor: ó soberano Senhor, tu fizeste os céus e a terra com tua mão forte e teu braço poderoso. Nada é fácil, nada é difícil demais para ti. Mostra tua bondade a milhares de pessoas, mas também permite que as consequências do pecado de uma geração recaiam sobre a geração seguinte. Tu és Deus grande e poderoso, o Senhor dos exércitos. Tens toda a sabedoria, fazes grandes milagres, vês a conduta de todos e lhes dá o que merecem. Realizaste sinais e maravilhas na terra do Egito, feitos lembrados ainda hoje, e continuas a fazer grandes milagres em Israel e em todo o mundo. Por isso, teu nome é famoso até hoje. Vamos ler mais um verso, esse que está em Lucas, capítulo 1. Maria respondeu no verso 46, minha alma exalta ao Senhor, em Deus, meu Salvador, pois ele observou sua humilde serva, e de agora em diante todas as gerações me chamarão de abençoado. Pois diante todas as gerações me chamarão de abençoado,
pois o poderoso é santo e fez grandes coisas por mim. Demonstra misericórdia a todos que o temem, geração após geração. Seu braço poderoso fez coisas tremendas, dispersou os orgulhosos e os arrogantes, derrubou príncipes de seus tronos e exaltou os humildes. Encheu de coisas boas os famintos e despediu de mãos vazias os ricos. Voltou? Tinha travado aqui, aparece live, conexão travada devido à conexão travada, ou sei lá como que aparece escrito, mas enfim, resume-se que deu ruim na conexão, daí eu coloquei na rede telefônica mesmo em vez do Wi-Fi. Olha que interessante, né? De manhã essa instabilidade de sinal. Mas seguimos adiante. A resposta ainda acerca dessa primeira petição diz assim: também que nos concedas e que dirijamos toda a nossa vida ou pensamentos, palavras e ações, de tal maneira que teu nome não seja blasfemado por nossa causa, mas que seja sempre honrado e glorificado. Observe que seja concedido que dirijamos toda a nossa vida, não algo que nós conseguimos sozinho. Nós conseguimos somente mediante a iluminação do Espírito Santo, onde nossos pensamentos, palavras e ações devem ser usadas para glorificar o nome de Deus e ser honrado. A principal coisa que nós devemos pensar também é em não blasfemar o nome de Deus. O nome de Deus não pode ser blasfemado por intermédio das nossas ações. Que nossas ações condizam com Deus que nós cremos. Salmo 115, verso 1 diz: não a nós, Senhor, não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome seja toda a glória por teu amor e por tua fidelidade. Em Mateus 5, verso 16, da mesma forma suas boas obras devem brilhar para que todos a vejam e louvem seu Pai que estás nos céus. Que nossas palavras, que nossas atitudes visem glorificar o nome de Deus. Quando nós orarmos o Pai Nosso, que não seja apenas repetições de palavras, mas que o nome dele de fato seja santificado, que você possa ter cada vez mais consciência disso, que o Espírito Santo ilumine o seu entendimento para que você consiga enxergar a realidade daquilo que você ainda não consegue ver. Vamos para o capítulo de hoje. Hoje nós vamos meditar do capítulo 11 ao 14 do livro de Salmos. O Salmo de número 11, um Salmo de Davi, ele já traz algumas ponderações. Vamos fazer a leitura integral dos 4 capítulos. Convido vocês a abrirem suas Bíblias. Eu vou fazer a leitura integral e posso até tecer algum comentário. Não vou cronometrar, porque nós já sabemos que 4 capítulos, esses daqui têm sido bem rápidos. Esse daqui não vai demorar nem 5 minutos. Os apontamentos por vezes demoram mais do que os capítulos. Se bem que se apenas lêssemos nós já teríamos acesso. Olha aqui, estou aqui com o braço nessa Bíblia. Olha que interessante. Ela, de um lado, é o Novo Testamento em grego e aqui o Antigo Testamento em hebraico. Eu não sou fluente em nenhuma dessas línguas, tá? Tenho que me esforçar para ler, mas haverá o tempo determinado para isso. Mas é muito, muito interessante, ó, a transliteração. Daí vem tradução palavra por palavra. Um trabalho muito bem feito. Eu acho muito interessante acompanhar as mais variadas traduções e entendermos qual é a linha de raciocínio que foram utilizadas para adotar determinadas palavras. Eu vou até abrir aqui no Salmo 11 para vocês verem as diferenças. Mas vocês vão ver que eles convergem nos pontos essenciais. Calma aí. Vou abrir aqui Salmo. Interessante também é que Salmo não está no meio, né? Porque
é contado de maneira diferente. A organização do Antigo Testamento, na versão hebraica, é feita de maneira diferente. Estou abrindo aqui ela física, tá? Você já pegue sua Bíblia e abra. Como vocês sabem, nós temos adotado a versão NVT como para leitura. Aqui nós temos a versão NAA, que é a Nova Almeida atualizada, e a NTLH, que é nova tradução na linguagem de hoje. Então, tem duas traduções dentro dessa Bíblia e a transliteração. Deixa eu achar aqui, achei. Pronto. As folhas ainda estão grudadas, sabe? Daí não é mais difícil de achar. Acabou de chegar, chegou ontem. Vamos à leitura. Vamos à leitura na versão NVT, tá? Diz assim: No Senhor eu me refugio. Por que então vocês me dizem: voe para os montes como um pássaro? Os perversos preparam seus arcos e colocam flechas nas cordas. Das sombras eles atiram contra os que têm coração íntegro. Os alicerces ruíram. O que pode fazer o justo? O Senhor, porém, está em seu santo templo. O Senhor governa dos céus. Observa a todos com atenção. Examina cada pessoa da terra. O Senhor põe à prova tanto o justo como o perverso. Ele odeia quem ama a violência. Fará chover brasas vivas e enxofre sobre os perversos, e com ventos abrasadores os castigará. Pois o Senhor é justo e ama a justiça. Os íntegros verão a sua face. Nós vemos aqui esses apontamentos de Davi. Vamos ver em outra versão para que vocês possam ter essa comparação. Vamos ver na Nova Almeida atualizada. Olha o que diz. No Senhor eu me refugio. Como então vocês dizem a minha alma? Fuja como um pássaro para o seu monte, porque aí os ímpios, amando seus arcos, colocam a flecha da corda, para asas escondidas dispararem contra os retos de coração. Ora, se forem destruídos os fundamentos, que poderás fazer o justo? O Senhor está no seu santo templo. Nos céus o Senhor tem seu trono, os seus olhos estão atentos. As suas pálpebras sondam os filhos dos homens. O Senhor põe à prova o justo e o ímpio, mas ele abomina o que ama a violência. Fará chover sobre os perversos brasas de fogo e enxofre, e vento abrasador será a parte do cálice deles. Por ser justo, o Senhor ama a justiça. Os retos lhe contemplarão a face. Você vê que alguns termos já são utilizados de maneira distintas. As palavras já se tornam um pouco mais não complexas, mas eruditas, que não fazem tanto parte do nosso dialeto. Para ler, eu vou mostrar aqui essa curiosidade. Olha aqui. Eu não sei se dá para ver, porque quando olha aí aparece espelhado, né? Mas ele começa da direita para a esquerda, daí vem traduzindo etapa por etapa. É até difícil de ler, né? Porque você tem que ler da direita para a esquerda, seu cérebro não está acostumado. Para o que dirige, concernente a Davi, daí ele traz as letras que correspondem a Deus. YHWH, que é Yuaé, Yahweh. Não sei se é desse jeito que fala, se tem algum hebraísta aí, depois me corrijam, ou melhor, me ensinem. Me refugio, como dizeis a minha pessoa. Daí vem um termo aqui, kefit, ketif, daí vem, vagueia a vossa montanha. Pássaro, porque eis que os ímpios retesam o arco, apontam. Meu, é muito complexo ver palavra por palavra assim, e você ir organizando, porque as palavras são... Porque existe toda uma lógica acerca da formação das frases. Olha quantas facilidades nós temos para conhecer
a palavra. Imagina quanto tempo as pessoas gastaram traduzindo essas obras. Então, que possamos ter reverência para com as coisas do Senhor, sabendo que o maior trabalho já foi feito por outros homens do passado e hoje nós temos acesso a essa palavra. Então, que possamos agora viver com reverência ao Senhor e meditarmos nessas Sagradas Escrituras e entendermos do que se trata. O interessante, claro, algumas pessoas vão se dedicar mais a estudar e algumas outras questões, mas todos nós somos chamados a vivermos com fidelidade e, acima de tudo, com confiança em Deus. Nós vemos Davi sempre sofrer perseguição e ele em nenhum momento recuar. Imagina, Davi recua diante das adversidades. Eu não vou fazer determinada coisa porque Saul está me seguindo. Não, ele confiava que o Senhor era Senhor e ele não temia nada. Lógico que a coragem provém do Senhor, mas ele também se colocava nas situações. Ele não tinha medo daquilo que iria lhe acontecer, porque ele sabia quem o guardava. Ele sabia que, ainda se sofresse adversidades, o Senhor haveria de manifestar a sua justiça. E sobre a vida dele, importava o nome de Deus ser glorificado. Então, que em meio às adversidades da sua vida, que o nome do Senhor seja glorificado, que você possa viver de maneira que o nome do Senhor é exaltado e mostre a sua fé por intermédio das suas ações. Nós falamos que temos fé, mas a nossa fé dificilmente passaria a prova do que as Sagradas Escrituras dizem. Pensa que as pessoas dizem que têm fé, mas a fé dela não leva nem a pessoa à igreja no domingo. Imagina se essa fé seria a fé que leve ao céu. É completamente incongruente. As pessoas dizem que têm fé, mas elas sequer leem a palavra de Deus. É uma fé desprovida realmente de essência. É uma fé baseada simplesmente em conceitos humanos e não uma fé dada por Deus. Uma fé naturalmente falsa. Nós somos chamados a advertir aqueles que manifestam uma fé falsa. A nossa fé deve ser firmada nas Sagradas Escrituras. Galego, mas você está falando que a minha fé é falsa? Não estou falando que a sua fé é falsa, você que vai ter que prestar contas disso. Mas estou falando que quem age dessa forma está agindo contrário às Sagradas Escrituras, e a palavra fala: aquele que me ama me obedece, aquele que me ama obedece os meus mandamentos. Nós temos a direção clara que nós devemos seguir, e nós podemos olhar as pessoas que estão andando de maneira completamente contrária ao que a fé estabelece. E se, claro, perguntarem, não se perguntarem simplesmente a nossa opinião, mas nós somos chamados a proclamarmos a verdade da nossa fé que está estabelecida na palavra. Então, se você se sente ofendido com isso, justamente, você se sente ofendido pela palavra. Não se trata simplesmente de palavras de um homem, mas do que as Sagradas Escrituras dizem e apontam para a nossa vida. Eu não sou cristão da internet, eu não sou crente, eu não sou pastor de internet. Eu pastoreio vidas, eu estou aqui simplesmente compartilhando com vocês aquilo que eu faço diariamente, para que vocês também sejam edificados, que vocês também possam utilizar isso para edificar a vida de outras pessoas. E porventura também nós sabemos que Deus controla todas as coisas, que Deus também pode utilizar desses recursos para edificar a vida de pessoas que estão perdidas, pessoas que conhecem a fé de maneira completamente superficial, e eles sejam chamados à fé genuína e verdadeira, que é dada única e exclusivamente por Deus. Galego, você tem certeza que você tem a fé genuína? A certeza parte simplesmente de uma convicção no Espírito que é dada cada vez que você vê as Sagradas Escrituras e você também se arrepende por conta daquilo que você não tem feito de maneira correta. Então, quando vocês lerem esses versos, vocês também meditem acerca da vida de vocês, porque nossa fé, ela é fortalecida diariamente. Diariamente nós temos uma série de questões que devem ser organizadas e corrigidas. Mas nós temos sempre essa obediência, essa submissão à palavra de Deus, para que possamos, de fato, manifestar essa fé que glorifica o nome dele. O capítulo 12, não vou me ater a ler novamente todo ele, mas vou mencionar aqui, primeiro verso de Davi, no Salmo de número 12, diz: socorro, Senhor, pois os fiéis estão desaparecendo depressa, os que temem sumiram da terra. Todos mentem uns aos outros, falam com lábios bajuladores e coração fingido. Olha que interessante.
os fiéis estavam desaparecendo da terra. E hoje os fiéis supostamente estão aparecendo na terra. Mas onde eles estão? Porque essa mentira faz parte da gente. Os lábios bajuladores cada vez mais aparecem e o coração fingido é algo completamente natural. E nós nos acostumamos com isso. Que o Senhor corte os lábios bajuladores e calhe a língua arrogante. Eles dizem: mentiremos quanto quisermos, os lábios são nossos, quem nos impedirá? O Senhor responde: vi a violência cometida contra os indefesos e ouvi o gemido dos pobres. Agora me levantarei para salvá-los, como eles tanto desejam. As promessas do Senhor são puras, como prata refinada no forno, purificada 7 vezes. Portanto, quando diz portanto, é sempre uma conclusão. Portanto, Senhor, sabemos que protegerás os oprimidos e para sempre os guardarás dessa geração mentirosa, ainda que os perversos andem confiantes e a maldade seja elogiado em toda a terra. Que possamos confiar justamente no Senhor, do qual nos guarda e nos protege. Eu falei que não ia ler o salmo inteiro, eu começo a ler uma parte naturalmente. É difícil isolar versos da Bíblia, então quando você lê todo o contexto naturalmente, nós podemos ter uma compreensão melhor daquilo que está dizendo. Vamos ler o 13 também. Até quando, Senhor, te esquecerás de mim? Será para sempre? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando terei de lutar com angústia em minha alma, com tristeza em meu coração a cada dia? Até quando meu inimigo terá vantagem sobre mim? Volta e responde-me: Senhor meu Deus, restaura o brilho de meus olhos ou morrerei. Não permitas que meus inimigos digam: nós o derrotamos. Não deixes que se alegrem com meu tropeço. Eu, porém, confio em teu amor. Por teu livramento me alegrarei. Cantarei ao Senhor, porque ele é bom para mim. Maravilhoso, né? Maravilhoso. Maravilhoso ver a maneira como Davi tinha uma firme convicção e confiança no Senhor. Em meio às adversidades, ele não se curvava. Ele não deixava de ir onde tinha que ir, porque ele sabia de quem o guardava. Capítulo 14. Os tolos dizem em seu coração: não há Deus. São corruptos e praticam o mal. Nenhum deles faz o bem. Observe que nós vemos nesses capítulos aqui a depravação humana, falando que todos mentem uns aos outros. Daí quando se fala, todos, são todos, todo ser humano mente ou mentiu. Mas quem não mente, mente. Nós naturalmente utilizamos a mentira como artifício de nossas vidas que devem ser completamente retirados. Nós somos chamados a nos depararmos com a verdade e vivermos a verdade. Então que possa ser lançada fora toda essa mentira. Que nós possamos ter essa firme convicção de que há um Deus soberano, justo, que nos guia e nos ama. Que nós possamos não ser tolos em dizermos que não há Deus. Que possamos não ser os corruptos que praticam mal. Que possamos ser direcionados pelo Espírito Santo. Olha quando ele diz que os tolos dizem em seu coração não há Deus, são corruptos e praticam mal, nenhum deles faz o bem. Naturalmente, eu não crendo em Deus, a corrupção vai ser manifesta no meu coração, ainda que com o espírito de aparente justiça. Falo por mim mesmo. Eu, por exemplo, quando não crio em Deus, eu não cria que estava fazendo alguma coisa para receber algo em troca, naturalmente, porque não existia essa possibilidade, e agora crendo em Deus, muito menos ainda, porque eu não posso oferecer nada a Deus. Eu fazia o que fazia porque eu achava que eu deveria fazer, só que eu utilizava o meu próprio crivo, a minha própria consciência como avaliadora daquilo que eu fazia, meu próprio discernimento do que era bom e mal. Imagine, por exemplo, a corrupção. Ia fazer alguma coisa, por exemplo, como advogado. Determinada pessoa foi presa, aconteceu alguma coisa, eu não atuava na área criminal,
mas por vezes eu tive que atuar, que eram pessoas conhecidas. Eu não gostava disso. Por exemplo, eu odiava pessoas, bandidos, esse tipo de coisa. Daí chegou um amigo, havia sido preso porque ele tinha feito amigo assim, né? Era conhecido que jogava futebol comigo. Ele havia sido preso porque ele tinha, olha que coisa ridícula, né? Ele fazia entregas e ele foi entregar, ele entregava comidas, ele entregou comida para uma pessoa que era cega. E ele trocou o cartão do cego. Ele pegou, passou o cartão, entregou o outro cartão e começou a gastar no cartão dele. Daí ele foi preso. Aí a mãe dele, desesperada, me chamou e eu fiquei compadecido com aquilo. Eu falei assim, não, deixa eu ajudar. Embora para mim seja completamente reprovável, mas quando daí são dos nossos, nós começamos a relativizar isso. Olha que interessante. Aí fui conversar, fui lá na delegacia onde ele estava e naturalmente, infelizmente isso daí é um procedimento que acontece muito, poderia ter acontecido, foi chamado a ter um acordo para resolver essa pendência. Olha que horrível viver isso. Olha que horrível. Olha que situação eu me coloquei. Porque eu não acreditava em Deus e achava que estava fazendo aquilo que era correto para satisfazer um desejo. Ou seja, a corrupção, a prática do mal, ainda que eu achasse que estivesse fazendo bem. Então não estou falando de ninguém, estou falando de mim. Do que aconteceu na minha vida, de quanto um homem que é tolo, que diz no seu coração que não há Deus, é capaz de fazer. Dentre outras milhares de coisas que eu fiz, que justamente apontavam para um homem tolo, ignorante, que faria qualquer coisa simplesmente para satisfazer aquilo que ele julgava correto, e não o que Deus estabelece como correto. Graças a Deus, ele abriu meus olhos e me transformou e mostrou toda a corrupção que havia no meu coração, e ele me mostra diariamente, de forma que hoje eu posso corrigir os meus erros e me arrepender e crer que somente por intermédio das palavras dele eu serei corrigido e direcionado a glorificar o nome dele. O interesse não é que nossos nomes sejam glorificados, mas que o nome de Deus seja glorificado. Observe quando ele diz nenhum deles faz o bem. Por que nenhum deles faz o bem? Aparentemente não era o bom. Se aquela pessoa que foi ajudada, a mãe desse menino, olhava para mim e me agradecia. Ai, que bom que você fez isso pelo meu filho. Eu fiz um bem, mas um bem que é mal. Observe que nem todo bem é bem. Às vezes existe bem que são completamente destrutivos. Então, compreender essas questões se faz necessário. Vamos continuar para já encerrar. Verso 2 diz: o Senhor olha nos céus para toda a humanidade, para ver se alguém é sábio, se alguém busca a Deus. Todos, porém, se desviaram, todos se corromperam, ninguém faz o bem, nenhum sequer. Isso daqui fala acerca de toda a humanidade mesmo, porque ninguém faz o bem. Eu só conseguirei fazer o bem se Deus habitar em mim, e o bem que eu farei ainda será por conta do que Deus fez em mim, não por conta das minhas razões e faculdades naturais, porque as minhas faculdades e razões naturais são todas inclinadas para o mal. Ainda que eu faça o bem, nosso bem é completamente corrompido pela nossa maldade, e nós temos desejos obscuros em nosso coração que nós sequer conseguimos sondar. Eu vou ajudar tal pessoa, mas você não ajuda ela simplesmente pela razão de ajudar. Você ajuda porque você almeja alguma coisa em troca. Você faz porque você espera que alguém seja recompensado. Eu vou fazer isso daqui porque as pessoas vão me ver diferente. Então, um homem completamente corrompido, fazendo coisas que manifestam justamente a sua corrupção. Entender esses princípios se faz necessário, principalmente nos dias de hoje, onde a religião não faz parte da vida de ninguém. As pessoas conhecem Deus de maneira completamente superficial, se vangloriam daquilo que fazem, mas não notam que elas estão caminhando por um profundo abismo. O verso 4 diz: há casos que praticam mal jamais aprenderão?
Devoram meu povo como se fosse pão, e nem pensam em orar ao Senhor. Grande terror se apoderará deles, pois Deus está com os que lhe obedecem. Os perversos frustram os planos dos oprimidos, mas o Senhor protegerá seu povo. Olha que interessante. No verso 5, grande terror se apoderará deles, pois Deus está com os que lhe obedecem. Se você não obedece a Deus, não pense que Ele está com você. Ele está com você sim, tá? Mas para condenação. Então viva de maneira a obedecer o Senhor. Os perversos frustram os planos dos oprimidos, mas o Senhor protege seu povo. Quem virá do monte de Sião para salvar Israel? Quando o Senhor restaurar seu povo, Jacó dará gritos de alegria, Israel exultará. Até aqui nós lemos os 4 capítulos inteiros. Então você não tem desculpa para não ler a palavra de Deus. Para de história triste, para de se lamentar falando que você não tem tempo. Se você não tem tempo nessa vida para buscar a Deus, espere somente na vida futura. Observe que talvez o lugar que você esteja não seja ao lado do Senhor, daquele que você amou nessa vida, e sim daquele que você desrespeitou, daquele que você não se curvou, daquele que você negou a vida inteira. Aqueles que negam a Deus habitarão justamente nas trevas. Que nós possamos ser conduzidos em amor. Isso daí não é para te colocar medo, é para te trazer consciência de que existe o bem, existe o mal, existe o caminho certo, existe o caminho errado. Observe qual caminho você tem seguido. Observe se você de fato ama a Deus por quem Ele é, ou simplesmente é medo de habitar ao inferno. Você com medo de habitar o inferno e adorando Deus de maneira falsa, você habitará o inferno da mesma forma. Então conheça a Deus, peça para que Ele transforme seu coração, que gere arrependimento, e que o nome dEle seja glorificado através da sua vida. Que você possa confessar o nome de Cristo e crer que Ele é seu único e suficiente Salvador, que por intermédio de Cristo seus pecados foram pagos e agora já não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, e que você seja feito uma nova criatura e o nome de Cristo seja exaltado através da sua vida. Tamo junto, um beijo no coração, até amanhã 5h59, e amanhã nós teremos culto às 8 horas, espero você.